O carro AAL simboliza o ponto culminante da segunda etapa de um mundo repleto de inovações. Certas invenções revolucionárias e seus criadores misteriosamente caíram no esquecimento, desenvolvendo a célula de combustível à base de água como sistemas de energia de retrofit para carros convencionais. Este vídeo explora as histórias de 10 inventores cujas criações potencialmente revolucionárias foram suprimidas, seja por forças externas ou pelo destino infeliz. Essas histórias não apenas questionam a natureza do progresso, mas também destacam a delicada interação entre invenção, poder e história. Número 1. O carro movido a água. Stanley Meyer. No cruzamento entre genialidade e incredulidade estava Stanley Meyer, um inventor que chocou o mundo com sua afirmação de um carro movido a água. O conceito era simples, porém impressionante. Um veículo que funcionava apenas com água, um recurso muito mais abundante e ecologicamente amigável do que a gasolina. Estamos usando o processador de gás para utilizar o ar para ionizar os gases, que agora estão se misturando com a água, disse Meyer. A invenção de Meyer prometia um futuro livre das amarras dos combustíveis fósseis, um sonho que ressoava tanto com os ecologicamente conscientes quanto com os economicamente sobrecarregados. Sua célula de combustível de água, ele afirmava, poderia dividir a água em seus elementos compostos de hidrogênio e oxigênio, que o motor então queimaria para gerar energia, emitindo apenas vapor de água como exaustão. A invenção de Meyer foi recebida com ceticismo desde o início. Críticos argumentaram que suas reivindicações desafiavam princípios fundamentais da química e da física, especificamente a lei da conservação de energia. No entanto, Meyer não se deixou abater. Ele levou sua invenção a uma blitz midiática, demonstrando sua tecnologia com um bug de dunas que ele afirmava ser movido inteiramente por sua célula de combustível de água. Em um mundo onde os preços do petróleo estavam subindo e a degradação ambiental estava se tornando uma preocupação cada vez maior, a invenção de Meyer parecia ser um farol de esperança. Sua patente descrevia um processo que envolvia um divisor de água que, alimentado por eletricidade, separava as moléculas de água em suas partes constituintes. Esse processo, conhecido como eletrólise, é bem compreendido, mas o dispositivo de Meyer afirmava realizá-lo com uma eficiência inédita. Se verdadeiro, teria sido uma descoberta monumental. Número 2. A máquina Riff. Royal Raymond Rife. No reino das maravilhas médicas, poucos geraram tanto debate quanto a máquina Riff, atribuída a Royal Raymond Rife, um inventor americano e defensor inicial da medicina bioelétrica. Rife afirmava ter desenvolvido um dispositivo capaz de destruir patógenos, incluindo células cancerígenas, vibrando-os em sua frequência ressonante. Dizia-se que sua máquina emitia energia em frequências específicas que ressoariam com as frequências únicas dos patógenos, causando sua destruição sem danificar o tecido saudável circundante. Nascido em 1888, Rife era um cientista intrigado pelas possibilidades de tratar doenças com frequências. Ele projetou uma série de microscópios que ele afirmava serem poderosos o suficiente para visualizar vírus, um feito que não era possível com a tecnologia da época. Rife, então, isolou supostamente um vírus do câncer e prosseguiu para tratá-lo usando seu dispositivo de frequência. Na década de 1930, Rife estava reivindicando taxas de sucesso notáveis, sugerindo que sua máquina tinha o potencial para curar o câncer e outras doenças. As reivindicações de Rife atraíram a atenção da comunidade médica e do público, com alguns saudando seu dispositivo como uma descoberta, e outros o descartando como pseudociência. Apesar do interesse inicial e de alguns sucessos aparentes, o trabalho de Rife acabou desacreditado pela comunidade médica. Críticos apontaram a falta de evidências científicas rigorosas e a improbabilidade de suas teorias com base nas leis conhecidas da física e da biologia. O descrédito do trabalho de Rife levou a um declínio pessoal e profissional. Na década de 1950, seu laboratório foi destruído em um incêndio. Seus registros e máquinas foram perdidos, e ele se tornou um recluso até sua morte em 1971. Número 3. Fusão a frio. Martin Fleischmann e Stanley Pons. A busca pela fusão a frio foi levada ao palco mundial por Martin Fleischmann e Stanley Pons em 1989, prometendo uma fonte de energia limpa e praticamente ilimitada. Os dois químicos afirmaram ter alcançado uma reação nuclear à temperatura ambiente.
A fusão nuclear tradicional, o processo que alimenta o Sol, requer temperaturas e pressões imensas para forçar os átomos juntos, liberando energia. A fusão, a frio, por outro lado, ocorreria sem condições tão extremas. Uma perspectiva tentadora que atraiu atenção e esperança imediatas. Fleischmann e Pons conduziram seus experimentos inovadores na Universidade de Utah, onde eletrolisaram água pesada com um eletrodo de paládio e relataram uma produção de calor em excesso que só podiam atribuir a um processo nuclear. O anúncio foi sensacional. Sugeriu um futuro onde a energia seria barata e limpa, resolvendo uma miríade de problemas ambientais e geopolíticos. No entanto, o entusiasmo inicial da comunidade científica logo se transformou em ceticismo. Outros pesquisadores lutaram para replicar os resultados de Fleischmann e Pons. Um pilar do processo científico foram levantadas questões sobre sua metodologia e a validade de seus resultados. O termo fusão a frio rapidamente se tornou sinônimo de ciência falha, e a avalanche de críticas levou ambos a se afastarem do holofote. O trabalho de Fleischmann e Pons foi em grande parte desacreditado, deixando suas reputações manchadas. A comunidade científica concluiu que suas descobertas foram resultado de má ciência, não de má fé, e a pesquisa sobre fusão a frio foi empurrada para as margens, sustentada por uma pequena, mas determinada, comunidade de cientistas que acreditavam que o conceito central merecia mais exploração. Número 4. Dispositivo de antigravidade. Thomas Townsend Brown. A incursão de Thomas Townsend Brown no mundo dos sistemas de propulsão não convencionais começou no início do século XX, levando à sua busca por um santo graal tecnológico elusivo, a antigravidade. As experiências de Brown giravam em torno do que ele chamava de eletrogravítica, um conceito que sugeria que campos elétricos fortes poderiam afetar a gravidade sobre uma massa. Sua invenção, frequentemente referida como o efeito Biffeld-Brown, dependia da ideia de que capacitores carregados, quando suspensos em um vácuo, mostravam um impulso pequeno, mas mensurável, na direção do polo positivo. O trabalho de Brown neste campo resultou no desenvolvimento de dispositivos que ele afirmava serem capazes de produzir esse efeito antigravidade. Entre eles, estava um objeto em forma de disco conhecido como gravitador, que supostamente levitava quando submetido a cargas elétricas de alta voltagem. As implicações de tal descoberta eram profundas, prometendo uma revolução na tecnologia aeroespacial, com o potencial para veículos que poderiam pairar e voar sem a necessidade de asas ou hélices, alimentados puramente por energia elétrica. Apesar da excitação inicial em torno das afirmações de Brown, seu trabalho foi recebido com ceticismo pela comunidade científica. Críticos argumentaram que as forças que ele observou eram simplesmente vento iônico, um fenômeno bem entendido onde íons são transferidos de um eletrodo para outro, criando impulso. Este efeito era conhecido por ser muito fraco para explicar o tipo de propulsão necessária para o voo antigravitacional. Indiferente, Brown continuou sua pesquisa, muitas vezes em segredo, com o apoio de investidores privados e interesse militar. Ao longo das décadas de 1950 e 1960, ele buscou refinar sua tecnologia e demonstrar sua viabilidade. No entanto, evidências conclusivas e publicamente reconhecidas de um dispositivo antigravidade funcional nunca se materializaram. O mistério em torno da pesquisa de Brown se aprofundou após sua morte. Seus experimentos sobre eletrogravítica se tornaram objeto de lenda em certos círculos, inspirando teorias da conspiração e histórias de encobrimento governamental. Até hoje, a ideia de antigravidade permanece um elemento básico da ficção científica, e o trabalho de Brown é frequentemente citado por defensores de sistemas de propulsão alternativos. Número 5. O Avar de John Frost. O Avar, projetado pelo engenheiro John Frost, da Avro Canada, foi uma empreitada ambiciosa no reino das aeronaves de decolagem e pouso vertical durante a década de 1950, no auge da Guerra Fria. O conceito de um veículo em forma de disco voador capturou a imaginação tanto dos estrategistas militares quanto do público. Produzido pela AV, Rowe Aircraft Limited em Malton, Ontário, o Avar simboliza o ponto culminante. O Avar estava destinado a fazer parte do arsenal militar dos Estados Unidos, testemunho da abordagem inovadora de Frost à aeronáutica, que buscava combinar a capacidade de pairar de um helicóptero com a velocidade de um jato. O Avar
utilizava um motor a turbina para criar uma almofada de ar sobre a qual ele voaria, um princípio conhecido como efeito solo. O disco foi projetado para sugar ar de cima e expeli-lo para baixo, criando sustentação e impulso. A visão inicial para o Avar era uma aeronave capaz de altas velocidades e altitudes, mas a realidade era um veículo que enfrentava problemas de estabilidade e controle, nunca alcançando mais do que alguns metros de altitude. Apesar do investimento significativo e dos inúmeros voos de teste, o Avar não conseguiu superar os desafios técnicos inerentes que enfrentou. O projeto foi eventualmente considerado um fracasso, com os protótipos relegados a peças de museu e o sonho de um disco voador militar abandonado. No entanto, o projeto do Avar contribuiu para a compreensão das tecnologias de decolagem vertical e deixou um legado nos anais do design experimental de aeronaves. Número 6. O código harmônico de Edward Leeds Cullen. A história de Edward Leeds Cullen é tão misteriosa quanto o Coral Castle, a estrutura monumental que ele construiu sozinho na Flórida. Seu código harmônico, que ele afirmava ser o conhecimento secreto dos antigos construtores, foi creditado por permitir que ele esculpisse, movesse e posicionasse blocos de coral maciços pesando várias toneladas cada um, e facilitasse o levantamento dessas rochas. A rocha mais pesada aqui pesa 30 toneladas. Leeds Cullen, um imigrante letão, era um engenheiro autodidata que trabalhou em seu castelo, que ele chamava de Rockgate Park, de 1923 até sua morte em 1951. A compreensão de Leeds Cullen sobre o magnetismo e sua relação com o campo magnético da Terra foi a pedra angular de seu código harmônico. Ele escreveu vários panfletos sobre o assunto, defendendo sua crença de que toda a matéria consistia de ímãs individuais e que esse magnetismo inerente poderia ser aproveitado para alcançar feitos aparentemente impossíveis. Seus escritos enigmáticos sugeriam que ele havia redescoberto sabedoria antiga que poderia manipular forças magnéticas. O testamento físico ao trabalho de Leeds Cullen, o Coral Castle, com seus portões maciços e móveis de pedra, é um tributo aos seus métodos enigmáticos. Visitantes do local frequentemente ficam perplexos com a realização, dada a estrutura esbelta de Leeds Cullen e a falta de maquinário moderno. Céticos e cientistas atribuem a construção ao uso inteligente de alavancagem e princípios básicos de engenharia. Mas aqueles que subscrevem às teorias de Leeds Cullen insistem que há mais na história. O código harmônico permanece um tópico de especulação e intriga, com os métodos e conhecimentos de Leeds Cullen morrendo com ele. Seu legado é um testemunho do poder da curiosidade e da fascinação humana duradoura com o conhecimento antigo e os segredos da construção que continuam a escapar da compreensão moderna. Número 7. O cronovisor, Padre Pellegrino Ernetti. O cronovisor era um suposto dispositivo de visualização do tempo que emergiu das sombras dos enclaves científicos do Vaticano. O Padre Pellegrino Ernetti, um monge beneditino, afirmava ter projetado este miraculoso aparato capaz de espiar o passado. Segundo Ernetti, o cronovisor poderia capturar e exibir eventos que ocorreram décadas, até séculos, antes, atuando efetivamente como uma televisão que poderia sintonizar a história. A narrativa de Ernetti pintava um quadro de um esforço colaborativo envolvendo cientistas e engenheiros estimados, trabalhando secretamente para desenvolver o cronovisor. Dizia-se que o dispositivo operava com base no princípio de que todo evento deixa uma marca de energia que pode ser rastreada e visualizada com o equipamento certo. Ernetti descrevia aparelhos complexos equipados com antenas compostas de ligas preciosas e utilizando uma miríade de alavancas, botões e telas. O monge até afirmava ter testemunhado eventos históricos significativos e observado personalidades famosas do passado, oferecendo descrições detalhadas de suas aparências e arredores. Naturalmente, o ceticismo surgiu e, quando pressionado por provas, Ernetti apresentou uma fotografia da crucificação de Cristo, que mais tarde se descobriu ser uma versão modificada de uma escultura conhecida. Nenhuma evidência física da existência do cronovisor jamais foi produzida, e a comunidade científica, em grande parte, descartou as reivindicações de Ernetti como fabricações. Número 8. A teoria da ressonância harmônica. John Ernst Worrell Keely. No final do século XIX, John Ernst Worrell Keely cativou o público com sua teoria da ressonância harmônica e o motor-chave associado, alegando ter acessado uma força física desconhecida
que chamou de força éter. Keely afirmava que seu motor, alimentado pelas vibrações deste éter, poderia revolucionar a indústria, fornecendo uma nova fonte inesgotável de energia. As demonstrações de Keely de seu motor, que ele conduziu diante de plateias ansiosas, mostravam uma máquina que aparentemente operava apenas com água, uma premissa que, se verdadeira, teria virado o mundo científico de cabeça para baixo. Keely explicava que seu processo envolvia a liberação do éter por meio de uma série de processos mecânicos vibratórios ajustados, um método que ressoava com a fascinação espiritual e científica da era por forças invisíveis. Apesar das reivindicações de Keely e dos substanciais investimentos que recebeu de apoiadores esperançosos, o motor-chave nunca se concretizou como uma fonte viável de energia. Após sua morte, investigações revelaram uma teia de tubos de pressão de ar ocultos e truques mecânicos que sugeriam que toda a operação era uma fraude elaborada. O trabalho de Keely foi desacreditado e ele foi rotulado como charlatão. No entanto, o legado de John Keely e sua teoria da ressonância harmônica persiste como uma história exemplar sobre o poder sedutor da pseudociência e o desejo humano duradouro de descobrir novas fronteiras de energia e invenção. Sua história é uma tapeçaria complexa do conflito ancestral entre ceticismo e crença na busca pelo avanço científico. Número 9. O Dinosfera. J.S. Freeman. O Dinosfera, um veículo de roda única único, foi idealizado pelo Dr. J.H. Purvis, inspirado pelo conceito de estabilidade dinâmica proposto por seu filho, J.S. Freeman. Este modo de transporte não convencional, que apresentava o motorista dentro de uma grande roda, foi imaginado para revolucionar o transporte pessoal. O Dinosfera, alimentado por um motor a gasolina, era capaz de dirigir na praia e na estrada, ostentando um design futurista e extravagante para a década de 1930. O apelo do Dinosfera estava em sua simplicidade e sua promessa de uma experiência de direção emocionante. Purvis afirmava que o veículo poderia atingir velocidades de até 50 km por hora e que sua natureza giroscópica garantiria estabilidade. No entanto, as aplicações práticas do Dinosfera foram limitadas por falhas de design inerentes. O veículo era difícil de controlar e propenso a tombar ao fazer curvas. Apesar desses desafios, Purvis e Freeman continuaram a desenvolver vários modelos, incluindo versões para 1 e 2 passageiros. As demonstrações públicas do Dinosfera atraíram atenção generalizada, apresentadas em noticiários e atraindo multidões ansiosas para testemunhar o peculiar veículo em movimento. No entanto, a novidade do Dinosfera não conseguiu superar suas impraticabilidades e não atraiu interesse comercial sério. Eventualmente, o Dinosfera foi relegado ao lado da inovação veicular, lembrado mais por seu design distintivo do que por sua utilidade. Número 10. A cura para o câncer. A busca por uma cura para o câncer tem sido marcada tanto por empreendimentos científicos genuínos quanto por alegações controversas. Especificamente, o câncer é um tumor maligno. Ao longo dos anos, diversos indivíduos e pesquisadores têm surgido com alegações de curas definitivas para o câncer, muitas vezes citando remédios naturais, tratamentos não convencionais ou drogas inovadoras. Esses postulantes vão desde profissionais médicos até praticantes de saúde alternativa, todos alegando ter encontrado a solução elusiva para um dos adversários mais persistentes da humanidade. Um desses postulantes foi Harry Howe, um ex-mineiro de carvão que na década de 1920 popularizou um remédio herbal supostamente transmitido por seu bisavô. A terapia Howe, como ficou conhecida, consistia em uma pomada externa e um tônico interno de ervas. Apesar da falta de validação científica, a terapia de Howe atraiu milhares de pacientes para suas clínicas nos Estados Unidos. No entanto, o estabelecimento médico condenou os seus tratamentos, o que levou a batalhas legais e, eventualmente, ao fechamento de suas clínicas. Outra figura notável foi Gaston Naessens, um pesquisador nascido na França, que na década de 1960 desenvolveu um composto que ele chamou de 714X. Naessens afirmava que essa substância, derivada de câmaras, poderia melhorar a capacidade do sistema imunológico de combater o câncer. A comunidade científica estava cética e Naessens enfrentou acusações de prática médica ilegal. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique nos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.